Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lineu do Lendo Juntos e hoje eu trago para vocês uma resenha de um livro maravilhoso que eu conheci recentemente após a indicação de uma colega de trabalho, que se chama Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Saramago faleceu em 2010, né, nasceu em 1922, é um escritor português, e essa é a primeira obra de Saramago que eu tenho contato. Eu vim protelando há muito tempo de lê-lo, mas agora calhou que eu não tive mais escapatória, não tive mais desculpas e li essa obra. Meu arrependimento, não ter lido essa obra antes, tá? Maravilhosa, da Companhia das Letras. Eu adquiri lá na Bienal do Livro em São Paulo e me deparei com essa obra lá. Falei, eu acho que essa é a hora melhor indicada para eu fazer essa leitura. Saramago tem uma escrita maravilhosa, envolvente, empolgante. Ele não usa pontuação, né? Ele escreve bem corrido, como se fosse uma história contada. Então ela te envolve, ela te deixa bem dentro da trama. Assim. Tem que ler com um pouco de atenção, porque você não sabe quando é o tempo presente, quando ele está falando no passado, mas você se localiza bem nessa obra. Pois bem, o que é o Ensaio sobre a Cegueira de Saramago? Um livro escrito em 95. Ensaio sobre a Cegueira fala sobre uma sociedade de pessoas que ficaram cegas. Do nada. Do nada. O primeiro cego se chama Não Tem Nome, assim como nenhum outro personagem dessa obra. Ninguém tem nome. Essa é uma particularidade dessa escrita. Nenhum dos personagens tem nome. Então o primeiro personagem que ficou cego é o primeiro homem a ficar cego. Ele para num semáforo, o semáforo está vermelho, quando fica verde, ele não consegue sair do carro porque ele ficou cego. Numa escuridão total? Pior que não. Numa branquitude total. Ele vê tudo branco. Ficou aquela clareza toda branca. Normalmente o cego, quando fica cego, eu imaginava que ele ficasse cego na escuridão total. Por que o branco, né? Por que será que Saramago escolheu o branco para fazer essa mudança de sociedade que enxerga para sociedade que não enxerga? Não sei. Então, nesse momento, ele ficou cego, né? E uma pessoa auxiliou ele até a sua casa. Chegando lá, essa pessoa roubou o seu veículo, né? Era um ladrão. E daí, então, todas as pessoas foram ficando cegas. Todas as pessoas às quais esse primeiro cego teve contato. A sua esposa. Antes dela ficar cega, ela levou ele até um consultório de oftalmologia. E esse médico examinou esse paciente, esse primeiro homem a ficar cego, não encontrou nenhuma anormalidade física na sua visão. Ele sugeriu que possivelmente fosse algum problema mental, né, que tivesse tido alguma falha de comunicação entre o olho e o cérebro, né. Pediu para ele voltar para casa e que posteriormente ele retornasse para algumas exames mais aprofundados, né? Nesse consultório estava um médico, o auxiliar do médico, uma moça que estava com óculos escuros porque estava com conjuntivite, um menino que tinha estrabismo e um velho da venda preta. Ele não tinha um olho, então ele usava uma venda preta. Todas essas pessoas serão personagens do livro, do núcleo central dessa obra de ficção aí. Pois bem, esse primeiro homem que ficou cego, ele voltou para casa, né? Transmitiu a cegueira para sua esposa. O médico foi para casa e, ao amanhecer, ao lavar o rosto, ele disse para a esposa: estou cego, né? E tem um detalhe muito legal que eu já vou adiantar para vocês. A única personagem desse livro que não ficou cega foi a esposa do médico oftalmologista, tá bom? E só que ela não conta isso para todo mundo. Ela finge que está cega de início para poder, como várias outras pessoas ficaram cegas, essas pessoas foram isoladas, né, num antigo manicômio, né, que eu imagino assim que seja parecido com uma prisão. E essas pessoas são isoladas nesse manicômio por ordem do Estado, né, para que isso não se torne uma pandemia, né? Mas já está se tornando uma pandemia, já está espalhando muito rápido. Então os primeiros a chegar nesse manicômio
são o médico e a sua esposa. A esposa faz ali um reconhecimento de área, né, porque ela enxerga, mas ela não abre para todo mundo que ela enxerga. Ela fala pro marido, olha, eu não tô cega, mas eu vou com você fingindo que eu estou, né, para te auxiliar no que for possível. Não dá para saber se é pior ou se é melhor enxergar nas condições que eles ficarão, tá? E ela não conta isso para todo mundo. Pois bem. Aquela moça do óculos escuro que tinha conjuntivite, que estava no consultório do médico, ela é uma prostituta, tá? É a rapariga dos óculos escuros, é o nome que Saramago dá a ela. Algumas pessoas acreditam que Saramago fala que ela é uma rapariga dos óculos escuros, porque rapariga em Portugal é moça, mas não é. Quando ela fica cega, ela está fazendo um programa com um cliente. Esse cliente também ficou cego depois, tá? Todo mundo ficou cego, na verdade. E ela vai para esse manicômio, ela é levada para esse manicômio. E lá eles se conversando, né, eles estão cegos, ele identifica, fala, você que tinha conjuntivite, você foi no meu consultório, então possivelmente o menino estrábico também aparecerá, o menino estrábico aparece. E fala assim, cadê minha mãe? Eu quero minha mãe, mas a mãe não aparece ali naquele manicômio, né, naquele recinto ali. E quem cuida desse menino é a rapariga dos óculos escuros, ela fica ali com ele, cuidando dele, né, sendo né, a protetora dele. Então eles montam esse núcleo aí nessa história, né? E mais cegos vêm chegando, mais cegos vão se colocando ali naquele lugar, e vocês imaginam o caos que aquele lugar se torna. Então a mulher que enxerga, né, a mulher do médico que enxerga, ela não fala para ninguém que ela enxerga, porque senão vão se aproveitar dela, né? Você enxerga, então lava o banheiro. Se você enxerga, então me ajuda a me alimentar. Se você enxerga, então isso seria um problema para ela. Então ela conta apenas pro marido dela. A história vai se desenrolando, o Estado vai dando alimento ali, tem pessoas do exército em volta desse manicômio, olha, vocês não podem sair, se vocês saírem a gente vai atirar, então tinha uma série de regras que eram faladas no alto-falante ali para eles a todo momento. Ó, vocês não podem sair, vocês não podem, se alguém morrer tem que ser enterrado aí dentro mesmo, o alimento será servido tal hora, tal hora e tal hora, e com o passar do tempo esse alimento vai ficando mais raro, mais compassado, o tempo vai aumentando. E calha que, numa sociedade de cegos, as pessoas começam a se aproveitar uma das outras, né? Então alguns cegos ali, chamado de grupo de cegos malvados, começam a cobrar pelo alimento. A partir de hoje, quem tem alimento somos nós. Então, se vocês quiserem um alimento, vocês vão ter que nos dar alguma coisa em troca. Primeiro, os bens materiais que vocês têm. Então tirem anéis, tirem colares, não adianta esconder nada de nós, porque nós somos cegos, mas não somos bobos. Nós vamos descobrir. Né? E esse cego também tem uma arma. Ele fala, apesar de eu ser cego, eu tenho uma arma, eu atiro, eu vou matar vocês, então não quero ser enganado. E é isso. E a mulher, né, do médico, a esposa do médico, né, vê tudo isso acontecer, mas ela não pode abrir que ela enxerga. Ela começa a abrir aos poucos que ela enxerga. A primeira pessoa que sabe que ela enxerga, quem é? É a rapariga dos óculos escuros. Por quê? Porque em algum momento, não entendo o porquê, o marido o médico, né, o marido dessa mulher que enxerga, tem relações com a rapariga dos óculos escuros. Todo mundo tá cego, ele tem relações com ela, só que a esposa vê, né, a esposa enxerga. Então a esposa fala, Então a esposa se aproxima daquilo e confessa a rapariga dos óculos escuros. Não precisa ter medo, eu enxergo tudo, tá bom? Fica uma situação tensa, né, fala, poxa, a mulher viu, né, e não se meteu, né? Por que será, né? Isso é uma situação é um momento de tensão ali na narrativa. Um outro momento de tensão na narrativa é o momento que os cegos malvados, após solicitar os presentes, né, os pertences daquela população que ocupa uma das alas, né, a primeira ala, os cegos malvados dizem assim, olha, agora nós queremos as suas mulheres, né? Então as mulheres são obrigadas a se deslocarem para a ala dos cegos malvados e lá elas são estupradas, né? E também quem acompanha é a mulher do médico, que mesmo enxergando, ela se finge de cega, ela acompanha essas mulheres na ala para serem estupradas, e ela também é estuprada pelo cara que tem a arma, né? É um momento também de bastante tensão, que o cego malvado líder tá ali com a arma nas calças, né, as calças arriadas, e ela pensa em pegar essa arma, mas ela imagina que o cego vai perceber, então ela protela essa decisão. E após ela sair daquela situação de estupro ali,
o cego diz assim, nunca vou esquecer sua voz, e ela diz, eu nunca vou esquecer o seu rosto. Isso o cego acende uma luz amarela na mente dele, né? Ele pensa, opa, ela nunca vai esquecer meu rosto, então ela enxerga, né? Então começa essa situação de enxergar ou não. E na segunda situação de estupro coletivo, em troca de comida, né, tem um questionamento das mulheres para com os homens, né? Se fosse ao contrário, se fosse para vocês ir lá, será que vocês iriam, né? Então é uma situação bem tensa também, mas elas vão. E é nesse momento que a mulher do médico aproveita, ela tem uma tesoura, ela aproveita e ela mata o cego malvado líder, né? Ela mata o cego malvado líder, o que nos faz pensar que uma pessoa que vive uma vida normal, uma vida pacata, numa situação de estresse como essa, ela pode matar outra pessoa. Pode, né? Tanto é que ela matou. Ela matou o cego malvado líder ali, que estava abusando de uma das colegas dela ali de ala. E nesse momento essa colega entra em desespero e ela vai no ouvido dessa colega e diz, eu enxergo, fica tranquila. E eles conseguem sair dali, né? Outro cego, que era o cego que fazia a contabilidade dos pertences, né, roubados, se aposta da arma e acha que se apossando da arma detém o poder de liderança, né? Porque ele acha que ele será o líder, né? Líder morto, né? Rei morto, rei posto, mas não é bem assim que funciona, né? Essa questão do estupro nos leva a entender também que numa sociedade, a lembrar, né, que as sociedades dominantes, quando dominam sociedades dominadas, primeiro vem a relação com o alimento, né, tomada de comida, de alimento, de pertences, de riquezas, consequentemente de estupro, né, das mulheres, das mais vulneráveis, essa forma que a sociedade se impõe sobre as outras, né, ao meu entender, né. Pois bem, então estão ali todas essas pessoas nessa situação, né, e de repente o que acontece é que eles resolvem, eles decidem que não dá mais para ficar nessa situação. Nós temos que sair daqui, porque se nós não sairmos daqui, todos morrerão ou de fome, ou de doenças, né, porque aquilo ali estava um caos, ou mortos pela arma desse contador, que agora é o líder dos malvados. Dentro desse intermeio tem mortes, né, uma pessoa recebe um tiro, morre, outras pessoas morrem porque o exército mata, porque elas vão em busca de comida, o exército fala, ó, daqui vocês não podem passar, se passar vocês morrem, né? Então eles decidem tocar fogo dentro daquele manicômio, ó, vamos pôr fogo, e a gente consegue sair e tá pegando fogo, o exército não vai segurar a gente. E é isso que eles fazem, eles põem fogo primeiro na ala dos cegos malvados, né? É assim mesmo que é chamado, tá pessoal? A ala dos cegos malvados. Eles põem fogo na ala dos cegos malvados, e eles saem pra fora ali, eles saem naqueles portões, e qual a surpresa que eles têm? Que naqueles portões eles não tem mais ninguém, o exército abandonou, né? E o exército tendo abandonado, não faz sentido eles ficarem trancados, até porque o manicômio tá pegando fogo, e eles descobrem que os soldados ficaram cegos também, ou seja, a epidemia se alastrou na cidade inteira. É uma cidade fictícia, tá pessoal? Não dá pra descobrir que cidade que é, não tem nome. E eles saem vagando, você imagina, um monte de cegos vagando, né? A mulher não falou pra todo mundo que ela enxerga, mas aí ela já começa a falar, ó, me sigam, né? Um dá a mão pro outro, eles tinham alguns artifícios ali pra não se perderem. Uma pessoa dá a mão para outra pessoa e saem caminhando e começam a ter as ideias de que, ó, vamos na minha casa. Mas como que você vai saber onde é a sua casa? Ah, eu lembro que tinha tal coisa, né, tal praça. E a mulher, mais ou menos, ela vai seguindo essas dicas até que ela acha a casa da prostituta do óculos escuros. Ah, um detalhe, a prostituta dos óculos escuros ali, ela começa a manter uma relação amorosa com o velho da venda preta. O velho tem uma venda preta, né, no olho, porque ele não tem um olho. Mas ele é um senhor, né? E ela é uma moça bonita. Então tem um diálogo muito interessante ali que ele diz, se você enxergasse, talvez você não me quisesse, né? Que imagina assim, a questão da estética, né? Se ela enxergasse, ela não iria querê-lo. Ela fala, mas eu não me apaixonei porque você pelo que você representa, eu me apaixonei pelo que você é realmente, né? Então é bem interessante essa questão do amor sem a questão estética, né? Entre os dois. E eles começam a andar nessas casas, nessa cidade. Eles encontram uma igreja onde todos os santos estão com os olhos vendados. Esse uma coisa muito interessante também. Por que os santos estão com os olhos vendados? Quem vendou os santos, né? Se os santos não podem nos ver, nós não podemos ver os santos também não poderão nos ver. Então, se os santos não estão nos olhando, nada será pecado, talvez. Alguns trechos da obra falam sobre a esposa do médico que já não usa mais a parte de cima da roupa, ou seja, ela não tem mais vergonha. Por quê? Porque ninguém enxerga, né? Não faz sentido ela ter vergonha, né?
Outros casais já fazem cenas obscenas ali em vários locais sem nenhum pudor, né? Fazem suas excrescências ali nas ruas mesmo, então aquilo ali tá tudo sujo. Porque não precisa ter pudor, né? A sociedade que não enxerga não precisa disso. Então, eles começam até que eles chegam na casa do médico, eles vão pra casa do médico, mas falam, vamos pra minha casa, porque lá tem mais conforto, né? Eu sou médico, a minha casa é muito melhor, dá pra vocês todos ficarem ali, né? Então esse núcleo central dessa trama vai pra casa do médico, chegando lá, eles começam a ter ideias. Como que a gente vai sobreviver? Porque não tem mais alimentos, os mercados foram todos saqueados, né? Tudo se perdeu, não tem mais água, não tem mais combustível, a cidade está um caos. E é uma pandemia de cegueira. Isso é o que aconteceu, sem nenhum sentido. Né? As autoridades ficaram cegas, não tem governo, não tem Estado com E maiúsculo, não tem nada. Tá tudo perdido. Então eles na casa do médico ali, eles resolvem que eles devem procurar a zona rural. Ó, lá tem um rio, a gente vai procurar um lugar na zona rural, né? Onde onde possivelmente tenha um rio. E lá a gente vai iniciar uma nova humanidade. A gente vai ter que começar uma nova civilização de cegos, porque, né? Não tem como ficar aqui, né? Nesse momento eles dormem, eles adormecem ali, né? E ao amanhecer, o marido da mulher, né? O primeiro cego diz assim, a primeira pessoa que ficou cega lá no semáforo, ele olha e fala, agora eu enxergo. E ele volta a enxergar do nada. Né? Será que o medo os cegaram, né? E agora que eles estavam dispostos a enfrentar uma nova realidade, eles voltariam a enxergar? De repente o médico voltou a enxergar, todas as pessoas que estavam na casa voltaram a enxergar, a criança estrábica, o rapazinho estrábico, o velho da venda preta, a prostituta do óculos escuro, todas as pessoas voltaram a enxergar, eles já ouviram um burburinho diferente na cidade, olharam para fora, viram que as pessoas já estavam se cumprimentando, se abraçando, se vestindo, se recompondo naquela sociedade anterior que eles estavam vivendo, né? Tudo volta ao normal, a mulher abaixa a cabeça, a mulher do médico, né? E olha pro céu, ela tem a vista dela embranquece, ela imagina, esse é o finalzinho do livro, tá pessoal? As últimas linhas, ela imagina que, nossa, será que agora é minha vez de ficar cega? Não, a cidade ainda está ali, né? Ela ainda enxerga. Esse é a obra, o ensaio sobre a cegueira. Vale muito a pena ler, pessoal. É muito legal. Qual foi a experiência que eu fiz? Eu li o livro e no outro dia, ao amanhecer, eu assisti o filme. O filme é de Fernando Meirelles, foi gravado, salvo engano, em 2008. Foi gravado o filme de Fernando Meirelles. Usou como locação para gravação a Marginal do Rio Pinheiros. Para quem conhece ali em São Paulo, se você assistir o filme, você vai reconhecer algumas localidades ali. Vale muito a pena, o filme não deixa nada a desejar ao livro, bem completo o filme também, mas nada como ler um bom livro, né, pessoal? Se vocês gostaram dessa resenha, curte, compartilha, inscreva-se no nosso canal, um abraço, até mais!